Boa noite, sou Abel Sidney, de Porto Velho, Rondônia, e é um prazer poder estar junto aos irmãos e irmãs do Centro Espírita Fé, Esperança, Amor e Caridade de Garça, São Paulo. Sou um colaborador do Centro Espírita Irmão Jacó, em Porto Velho, trabalho nas áreas de divulgação doutrinária, mediunidade e infância e juventude. O tema desta noite é ética espírita, simples de entender, desafiadora de se praticar. Bem, o título é uma provocação, é para instigar-nos a pensar. Por que é simples de entender e tão desafiadora de se praticar? É o que veremos logo a seguir. Antes disso, buscaremos a inspiração, o amparo da espiritualidade amiga. Então, oremos. Obrigado, Senhor, por estarmos juntos nessa noite. Que prossigamos em nossas lutas e nosso aprendizado. Que busquemos a cada dia nos melhorar. Que sejamos instrumentos do bem, do amor e da paz em Tuas mãos. Sabemos, Jesus amigo, os imensos desafios que temos a enfrentar. Que estejamos com os corações serenos em face dos muitos desafios que a vida nos tem propiciado. Sabemos que haveríamos de vencer, de superar o velho homem. Ajuda-nos a prosseguir. Permaneça em nós a Tua paz. Fica com todos nós, hoje e sempre. Assim seja. Então, meus amigos, vamos ao que viemos fazer. Vamos refletir juntos sobre o que nós chamamos de ética espírita. Kardec, em verdade, ele não distingue em suas considerações, nos tantos momentos em que ele abordou as questões morais nas obras básicas, ele não fez a distinção entre moral e ética. Então, para nós espíritas, é importante então que discutamos como é que Kardec definiu a moral espírita e que hoje nós chamamos de ética, porque a ética remete para princípios, para diretrizes essenciais. E é disso que vamos tratar, afinal de contas, e já podemos antecipar que a ética espírita tem por base a prática da caridade, porque importa fazer o bem. Para fazer o bem é necessário o exercício do amor ao próximo. E Kardec identificou então nesta palavra caridade algo bem mais amplo e profundo do que o que a própria caridade era considerada no seu tempo. Então ele transformou uma palavra, um termo, num conceito, em algo muito maior e muito mais valioso. E para nós espíritas é muito valioso o entendimento que temos do que seja a caridade. Tanto é que nós espíritas conseguimos debater isso, discutir sobre a caridade, e nós, por exemplo, falamos, da caridade moral, da caridade material. Então, nós temos, em tese, dominado o assunto. E é claro que precisamos praticá-lo, porque a doutrina espírita nos convida para a prática da ética espírita, para a prática da caridade, que é o amor em ação, e é esse amor que vai nos salvar dos problemas que podemos criar para nós mesmos. Então é óbvio que nós não acreditamos nos conceitos antigos de salvação, mesmo porque ninguém está nem perdido nem abandonado. Somos espíritos imortais em aprendizado, e Deus, o nosso Pai,
deseja que nós percorramos o nosso percurso, que nós cumpramos as nossas jornadas de aprendizado, que nós nos ajustemos às leis que existem e que devem nortear as nossas condutas. Então, como todos podem perceber, é fácil de entender. Não tem quem não consiga compreender, porque é simples. E por que é tão desafiador de se praticar? Bem, aí nós temos que conversar longamente para entender o porquê estamos aqui como espíritos imortais no século 21, em 2021, no terceiro milênio, no planeta Terra, cujo governador nós sabemos quem é, Jesus, conforme as informações que temos obtidos pela psicografia, pela mediunidade, e esta informação vem de Emmanuel no livro A Caminho da Luz. Então nós sabemos que não estamos perdidos e nem abandonados, então, portanto, o conceito de salvação para os espíritos é um pouco diferenciado. É claro que nós podemos tropeçar, cair, nos comprometer com o mal, e algumas pessoas chegam mesmo a praticar algo que é muito tenebroso, que é o chamado suicídio moral. É quando a gente passa a desacreditar em tudo e passa a apostar no nada. Ou seja, nada vai acontecer, as minhas ações não terão consequência, posso fazer tudo o que eu quiser e nada me atingirá. Então essa é a pior aposta que possa existir, porque evidentemente todos os nossos atos trazem consequências e seremos sim responsabilizados por tudo que fizermos. Mas, lamentavelmente, há pessoas que ainda não compreendem isso, ou não querem compreender, porque são movidas por interesses de outra natureza, enfim, estão desejando apenas alimentar os velhos vícios do egoísmo e do orgulho. E é o que temos feito ao longo das tantas encarnações aqui na Terra. E é claro que muitos de nós hoje já estamos mais despertos, mais alertas, estamos preocupados, sim, com a nossa redenção espiritual, ou seja, com o nosso reerguimento moral. Estamos querendo nos ajustar plenamente à lei do amor, da justiça e da caridade, que é uma das leis que está lá no Livro dos Espíritos, uma das chamadas leis morais. Então, continuo a dizer que é relativamente simples de entender tudo isso. Agora, como praticar plenamente a caridade? Como nos fazermos pessoas de bem, vivendo plenamente o que temos aprendido? Este é o desafio que estamos sendo chamados a colocar em prática, a enfrentar, para nos fazermos pessoas melhores. Muito bem. Como é então que podemos definir uma pessoa que consegue ter um raciocínio moral? Porque para fazer o bem, muitos já o fazem de livre e espontânea vontade, pessoas que têm uma força moral, uma autoridade moral, porque já conquistaram em outras vidas, e para muitas dessas pessoas a prática do bem é algo espontâneo. Elas não fazem muito esforço para isso, porque já aprenderam. Então nós podemos dizer que são pessoas
relativamente maduras. São pessoas que atingiram um estágio em que elas não têm dúvida nenhuma de que devemos fazer o bem pelo bem e que não devemos fazer o mal em nenhuma circunstância. Agora, como é que se produz pessoas com essa característica? É possível ensinar as pessoas a serem boas? Como é que é esse processo? É um processo educacional? Muitos dizem que vem de berço. E a gente sabe que o processo educacional começa na família. Sabemos da importância disso, nós pais, né, para os filhos, mas sabemos também das limitações disso. Nós sabemos que muitos de nós viemos de um excelente berço, tivemos todas as condições de crescermos moralmente, tivemos a oportunidade de fazer muitas reflexões, vimos o bom exemplo das pessoas à nossa volta, mas nem todo mundo consegue, mesmo com tudo isso, seguir os bons exemplos, fazer as reflexões devidas no tempo certo, porque aí nós temos algumas limitações que o Espiritismo consegue nos fazer compreender, e a reencarnação e tudo o que esse conhecimento em torno da reencarnação nos traz propicia. Então é claro que, lamentavelmente, a gente às vezes lamenta profundamente isso, nem todo mundo consegue avançar muito além das suas possibilidades. Então é quando a gente então lamenta e às vezes chora, porque nem todos aproveitam as oportunidades de crescimento oferecidas. Mas é claro que nem tudo está perdido e nem estamos aqui para chorar isso, para nos lamentarmos, porque nós temos que acreditar que cada um de nós terá o seu momento de despertar para que não mais torne a errar. E é justamente isso que nos atormenta, né? O erro moral, aquelas decisões equivocadas que nos desvia de um caminho mais promissor, mais produtivo, mais sereno, mais equilibrado, e às vezes, por ouvirmos ainda as exigências do homem velho, nós nos equivocamos, nós tomamos decisões equivocadas, tomamos o caminho errado, entramos em alguns atalhos que vão nos trazer muitos dissabores, muitos problemas. E estamos falando, é claro, do problema da maturidade moral, que envolve as decisões, as escolhas. Então hoje há muitos pais e mães espíritas preocupados, né, com seus filhos, que foram educados na casa espírita, que tiveram toda a oportunidade de ajeitar a vida no aspecto moral principalmente, e muitos se rebelaram. Então existe muitas dores nesse aspecto, e muitas frustrações, muitas decepções, e tudo isso traz desassossego para a nossa alma. E aí a gente sofre às vezes muito, mas nós não temos condições de avaliar o conjunto. Só a espiritualidade maior, só Jesus, só Deus é que consegue ver quem somos, onde estamos, em que estágio estamos, se nós já caminhamos o que era possível caminhar, se estamos fazendo corpo mole e não queremos crescer, desenvolver, aprimorar. Então, às vezes, nós não temos
a habilidade, a competência para avaliar o que está acontecendo à nossa volta com os nossos. E às vezes é claro que nós sofremos desnecessariamente. Primeiro, que ninguém fica perdido para sempre. Depois, que em alguns casos, e são muitos casos, há pessoas que já fizeram tudo o que podiam fazer, já atingiram o seu limite de crescimento espiritual nessa vida. Há um fato interessante ocorrido aqui em Rondônia, no interior. Certa feita, o José Raul Teixeira, o grande palestrante, veio fazer palestra aqui e perguntou para o companheiro que foi buscá-lo no aeroporto, e a viagem era longa, de uma cidade para outra, e ele foi então perguntando dos companheiros que ele havia conhecido numa viagem anterior, pessoas com quem ele havia não só conhecido, mas também convivido, porque ele, quando vinha aqui há muitos anos atrás, ele ficava muitos dias e convivia e fazia uma presença bastante interessante entre os companheiros, porque ele não só palestrava, mas também fazia reuniões, enfim, fazia praticamente um treinamento do trabalhador espírita. Então, por conhecer bem as pessoas, ele começou a perguntar de uma e outra pessoa, e quando perguntou sobre alguém especificamente, o companheiro do lado falou: vixe, aquele lá continua sem solução, é um homem bruto. Aí o José Raul Teixeira falou: não, mas espera aí, nós não estamos falando daquele senhor que tem aquela profissão, cuja mãe se chama fulana de tal. Aí, enfim, confirmado todos os dados, o José Raul Teixeira falou: olha, vocês estão equivocados, viu? Porque pelo que me foi dado observar e pelas informações espirituais que eu pude obter sobre ele atingiu já atingiu o limite dele. Vocês não podem esperar nada mais do que ele já fez, do que onde ele já chegou, porque ele era muito mais terrível e difícil do que é hoje. Hoje ele é um doce de pessoa, então vocês fiquem tranquilos, porque vocês já estão diante de uma pessoa que lutou muito para se superar e já dá o melhor de si. Então, existem essas situações em que, por não sabermos avaliar o estágio em que as pessoas estão, e às vezes é claro que isso é difícil, nós só podemos confiar. Confiemos em Deus, confiemos em Jesus e entreguemos as nossas dúvidas, nossos anseios, nossos medos na mão deles, porque nós não conseguimos avaliar plenamente nem quem somos nós, imagine quem são os tantos outros que convivem com a gente. Então, muitos de nós já esgotamos as nossas possibilidades de crescimento no atual estágio de vida terrena. Agora, é claro que, às vezes, o desconforto, a frustração que sentimos é em razão das nossas apostas. E não é fácil viver o luto por conta da frustração, da decepção, porque, às vezes, os pais imaginam coisas grandiosas para os filhos, né? E o pior, projetam neles aquilo que eles não realizaram. Então, querem que eles sejam isso e aquilo. Só que eles não vieram para isso. E aí, há muitos problemas também em relação a isso, né? Esse descompasso entre a possibilidade real de crescimento daquela pessoa, no aspecto moral, intelectual, profissional, e as expectativas, às vezes, fora do padrão de pais e mães, que por vezes até infelicitam a vida dos filhos por conta disso. Então nós, pais espíritas, temos nossas responsabilidades, e não são pequenas,
sabemos que teremos que cuidar da nossa família, dos filhos e por vezes dos sobrinhos, dos netos, enfim, dos agregados, afilhados, porque muito nos foi dado e muito nos será também cobrado, porque nós temos condições de auxiliá-los. Mas só podemos dar o que temos. E por vezes o que temos é muito. Eles não conseguem assimilar nem às vezes metade ou um terço do que podemos ensinar se nós já crescemos muito, se nós já estamos mais aprimorados, mais preparados. E muitos deles estão recomeçando a duras penas. Então o importante é que nós façamos tudo que seja possível para ajudá-los, que nós vençamos a nós mesmos para nos tornarmos exemplo, mas não nos inquietemos, porque cada um despertará, cada um amadurecerá no seu tempo. E hoje nós vemos pais e mães muito preocupados com seus filhos, com seus sobrinhos, com seus netos, enfim, com pessoas da família. E nós devemos confiar mais. Façamos a nossa parte. Hoje, os nossos jovens estão amadurecendo de uma outra forma e alguns deles estão demorando a amadurecer conforme os padrões antigos. Então não é motivo de preocupação. Nós temos sim que manter a regularidade. Nós temos que exigir sim dos nossos filhos, daqueles que dependem de nós, nós temos que estabelecer algumas regras e levá-las a bom termo, principalmente no quesito educação moral. Educação moral, aquela que dizem, né, que vem do berço e é cultivada em família, essa precisa ser mantida em família. E nós sabemos da importância, por exemplo, do Evangelho no lar. Eu faço Evangelho no lar em casa há mais de 25 anos. Porque eu casei há 25 anos, em junho de 1996. Mas antes disso, alguns meses antes, quando eu comecei a namorar, eu já comecei a fazer Evangelho com a minha esposa. Tudo bem que eu casei com 3 meses, né, só, e só um caso um pouco fora da curva. Mas desde o primeiro momento que a gente se conheceu, nós já tínhamos noção do que queríamos da vida, juntamos tudo o que tínhamos, os sonhos, os projetos, e começamos firmes. Então, há 25 anos e alguns meses, nós fazemos o Evangelho às 20 horas no domingo. E eu não tenho dúvida nenhuma do quanto isso foi fundamental na cura das nossas almas, no aperfeiçoamento da nossa moralidade, da nossa inteligência, de tudo que temos colhido até hoje. E em casa nós estabelecemos o seguinte critério: os filhos, enquanto morarem conosco ou dependerem de nós, têm a obrigação de participar. Não tem negociação, é inegociável. O dia que se tornar independente ou sair de casa para morar sozinho por qualquer motivo, aí nós não temos mais responsabilidade direta sobre isso. Continuaremos dando o apoio possível, necessário, mas não podemos obrigar à distância ninguém a fazer o que não quer. Mas os filhos têm que ter também a disciplina necessária e a família tem que propiciar isso. Então, o Evangelho no lar, aqui em casa, não se negocia. E graças a Deus tem dado certo. Porque também não é uma questão de exigência descabida, não é uma severidade, mas há o estabelecimento de alguma coisa, de um combinado. Combinado não sai caro. Quando a gente então estabelece, faz um contrato, faz um acordo e estabelece o que é bom para todos, todos devem obedecer. E fim de papo, né? Não tem o que discutir.
Então, nós acabamos mudando um pouco o foco da nossa palestra, mas nós sentimos que era necessário abordar essas questões mais simples, práticas do dia a dia dos companheiros e companheiras espíritas, porque muitos estão angustiados, muitos estão atordoados, porque não estão conseguindo, junto aos seus filhos, aquilo que sonhavam. Então, vamos analisar as possibilidades reais do que é necessário e é possível fazer junto aos nossos filhos. Primeiro, que ninguém está perdido. É possível recuperar as situações, é possível trabalhar para que, se alguma coisa deu errado por qualquer motivo, tudo pode ser consertado. Então, confiemos em Deus, tenhamos a certeza de que nada que não possa ser feito em nosso favor pela espiritualidade, nada deixou de ser feito. Tudo há de ser feito para o nosso bem. Então, o que nós temos que fazer? Acerenar o coração e buscar ajuda. A outra questão muito séria é essa, né? O orgulho, às vezes, nos impede de agir. Então, o orgulho é uma coisa terrível. E agora, nessa pandemia, muita gente está sendo provada, porque muita gente está perdendo emprego, muita gente que tinha uma vida estável, de repente, não tem mais. E aí começa o difícil exercício da arte de receber auxílio. Ser mantido pela família, pelos amigos, enquanto está se procurando emprego, não é fácil. Eu já fui à falência 2 vezes e eu tenho dito que eu passei por duras provações antes da pandemia e que isso ajudou muito. Hoje a minha família está vivendo tranquilamente este período, porque nós já passamos por isso há muitos anos atrás. Nós passamos sérias dificuldades. Eu fiquei desempregado 5 meses, sendo mantido pela família, pelos amigos e amigos do Centro Espírita em Monjacó. E eu tinha um bom preparo, uma boa formação, mas do dia para a noite as coisas foi se desmontando tudo. Eu fiquei sem emprego, sem dinheiro, sem possibilidade e não tinha o que comer, não tinha dinheiro, não tinha nada. E minha esposa tinha contraído lúpus, uma doença autoimune que surgiu na vida dela e trouxe muitos problemas, é claro. E o lúpus traz fibromialgia, síndrome de Sjögren, enfim. Nosso filho mais novo, são 5 filhos, o filho mais novo é do espectro autista e estava numa fase muito difícil, foi falar com 6 anos e meio. Então o que não faltava em nossa vida era problema. E nós tivemos que aprender a simplificar a vida, aprender a receber auxílio, sem nos melindrarmos, sem nos magoarmos, sem maldizermos. E o quanto foi importante tudo isso para todos nós. Foi fundamental, nós nos salvamos por meio das dificuldades que enfrentamos. A minha filha mais velha saiu de uma boa escola particular, teve que voltar para a escola pública, isso na antiga 8ª série. Quando terminou o ano naquela escola, ela confessou à família, a minha e a minha esposa, que ela, naquele momento, conseguia enxergar as pessoas. Ela precisou sair do mundo de fantasia que ela vivia ao lado de algumas colegas na outra escola e começou a enxergar a vida como ela é, com seus desafios, com suas dificuldades. E depois teve que enfrentar
as próprias dificuldades que ela já trazia de fobia social, teve que pegar ônibus e começou a estudar numa excelente escola pública, onde ela conseguiu se preparar para o vestibular. Enfim, resumindo, hoje ela já está fazendo residência médica. Ela venceu, nós vencemos junto com ela, e hoje ela sabe da importância de se gostar de pessoas, pois nos 6 anos em que eu levava e trazia ela da faculdade, que ficava num lugar inacessível, enfim, eu tive a oportunidade de conversar muito com ela. E, felizmente, ela está seguindo na trilha que nós traçamos de alguma forma, né? Que eu sempre dizia, filha, professor tem que gostar de aluno e médico tem que gostar de paciente. Isso é um princípio básico. Como eu fui professor muitos anos, ela sabia o quanto eu me dedicava à educação e quanto eu gostava de estar com os alunos. E aí eu brincava com ela, olha, se você descobrir que você não tem jeito para lidar com as pessoas, você termina a medicina, faz uma especialização em radiologia, fica escondidinha lá fazendo seus laudos, que você vai estar também cumprindo seu dever. Mas pense nisso. Temos que gostar das pessoas, temos que aprender a servir. Porque, em resumo, em síntese, é isso que nós temos que fazer. Esse é o aprendizado. É a convivência. São os desafios da convivência. E, felizmente, nós espíritas temos um grande laboratório de convivência social, que é o Centro Espírita. É lá que a gente aprende a viver e ver de perto a pobreza, a miséria, os problemas espirituais, os problemas de toda a natureza que batem à porta do Centro Espírita. Então o espírita, de certa forma, é um privilegiado porque tem ferramenta, tem condição de aprender a como auxiliar o próximo e pode fazer isso em conjunto, em comunidade. Então, aqui no Centro Espírita Irmão Jacó, meu Deus, quantas lições tivemos ao vivo e em cores junto daquela comunidade. Porque o Centro Espírita aqui nasceu para atender as pessoas da rua. Então começou levando sopa para a rodoviária. Um dia o Divaldo Pereira Franco veio fazer palestra em Rondônia sobre o trabalho e orientou os dirigentes, dizendo, olha, muito legal esse trabalho de oferecer a sopa onde as pessoas estão, mas elas precisam de um local de referência, onde elas possam buscar ajuda semanalmente. Criem um centro espírita. Elas vão lá, elas irão lá. E assim foi criado o Centro Espírita Irmão Jacó, que hoje é uma referência no espiritismo rondoniense pelos seus trabalhos voltados à educação das crianças e jovens, em condições normais, a evangelização na quinta noite, no domingo de manhã, no trabalho social, atendimento a muitas famílias de um bairro próximo, a sua sede, e desse trabalho da sexta-feira, o trabalho feito com as pessoas de rua, que esse trabalho de sexta-feira é o grande laboratório de convivência. É ali que muitos trabalhadores e seus familiares aprenderam a reconhecer a humanidade no outro. E até hoje integram estes trabalhos da sexta-feira pessoas que tenham ocupações, digamos, nobres. Lá nós temos desembargadores, juízes, profissionais de muita experiência e poder em suas instituições de origem e tal. Só que lá, felizmente, todos aprendem a deixar lá fora os seus cargos, os seus títulos, as suas riquezas, e quando entram dentro da casa espírita, eles são apenas pessoas que estão em aprendizado e que então eles estão ali aprendendo a cuidar, aprendendo a acolher. Então é uma experiência
fantástica essa que a doutrina espírita nos propicia por meio do exercício da caridade. Nós tínhamos um grande companheiro aqui que veio do Rio Grande do Sul. Ele tinha sido oficial do Exército e veio para a polícia de Rondônia, se tornou coronel ao longo do tempo. E ele então, na sexta-feira, ele ia para o irmão Jacó, e a gente ficava observando, né? Puxa vida, como é que deve ser difícil para o companheiro, né, que está numa alta patente da polícia militar, ter que lidar com pessoas da rua, migrantes, alcoólatras, drogados, pessoas que estão tentando sobreviver e se reerguer, vivendo em situações extremas. E ele tinha uma paciência, e ele exercitou essa paciência, e ele exercitou essa caridade em ação que lhe ensinou a saber dos próprios limites. Então esse companheiro em particular foi assim, um grande exemplo para nós, porque ele nunca abusou da autoridade que ele tinha. Ele sempre procurava se despir de tudo para poder realmente conviver com aquelas pessoas dentro das suas possibilidades. E assim outros tantos companheiros também o fizeram, e muitos agradecem, porque suas famílias também foram beneficiadas, porque eles passaram a ter noção de que nós somos apenas aprendizes, e as condições sociais, as condições econômicas, tudo isso são apenas coisas passageiras. E a gente aprende então a dar valor às pessoas e a procurar conhecê-las mais direta e profundamente. Então é muito bonito quando a gente consegue realmente acolher o outro tal como ele é, sem julgamento. E isso a doutrina espírita é o canal, ela nos traz muitas boas surpresas nesse campo. Então, a ética espírita, a ética da caridade, a prática constante do bem pode ser exercida dentro do movimento espírita. A gente já faz isso com muita naturalidade. E nós temos que continuar fazendo isso. Nós temos que enfrentar esses desafios, porque no início a gente não faz isso espontaneamente. A gente não consegue amar o próximo, cuidar, acolher, confraternizar. E isso a gente não nasceu aprendendo. E em outras vidas nós também não aprendemos o suficiente. Porque se tivéssemos aprendido, nós já faríamos isso espontaneamente. Nós já teríamos todas as habilidades de convivência social, mas não temos. Então como é que a gente vai desenvolver isso? Agindo. E a doutrina espírita, então, nos convida a fazer isso em todos os instantes. Em algumas situações mais especiais ou extremas, a gente é desafiado também à mesma proporção. Mas no dia a dia nós temos um campo vasto de possibilidades de aprendizado. Então, nós podemos e devemos nos aprimorar, nos elevar, nos desenvolver, principalmente por meio da convivência. E nós precisamos disso. E isso é mais do que necessário hoje. E agora, é claro, me dirijo mais ao trabalhador espírita, que tem o desafio de acolher. E acolher hoje é escutar sem julgamento. E a Casa Espírita não trabalha com a categoria de anjos. Nós não somos anjos. E se formos, temos as duas asas quebradas ainda, né? Então, que sejamos anjos de asas quebradas, que sejamos companheiros ainda imperfeitos, aprendizes que estão nos primeiros estágios,
mas que nos esforcemos para ser pessoas melhores. E hoje, mais do que nunca, são essas pequenas coisas que fazem muita diferença na vida dos outros. Essas pequenas gentilezas, essas pequenas atenções. Hoje, meu Deus, as pessoas querem ser ouvidas, querem falar dos seus problemas, querem encontrar alguém que permita-lhes falar, ser ouvido. E que nós temos toda a condição de fazer isso. Mas nós temos também desafios. Nós temos muitos desafios a enfrentar. Porque não é fácil ser espírita. E ser espírita no Brasil é mais difícil ainda. E eu vou explicar por quê. Então imagine que eu nasci na Finlândia, ou na Suécia, ou na Dinamarca, na Noruega, ou seja, nos países nórdicos, onde hoje nós temos as experiências de convivência social mais interessantes, mais nobres do planeta. Lá não existe nem riqueza extrema, nem miséria extrema. Lá tudo é decidido nas comunidades. Então lá se atingiu, digamos, em alguns aspectos da vida social, lá eles estão no topo. Já experimentaram muitas coisas muito interessantes da vida social. Então, imagine que eu moro na Finlândia, tenho uma vida tranquila, como a maioria dos seus habitantes tem, porque lá não há miséria, e mesmo os mais pobres, eles têm uma condição de vida melhor do que muitos da nossa classe média brasileira, porque eles têm carro, têm casa, têm escola excelente, têm hospitais públicos maravilhosos, enfim. Então eles vivem quase que no paraíso. Então imagine que eu, como finlandês, me torne espírita. Vou aprender muito, claro. Vou descortinar novos horizontes e vou exercitar a caridade moral. Principalmente, né? Porque lá não tem... Vai atender miséria? Que miséria? Não tem miséria. Mas existem pessoas necessitadas de acolhimento, de carinho, de atenção. Então, ser espírita num país de primeiríssimo mundo, onde não há problemas sociais graves, é bem tranquilo. Então lá eles não têm que lidar com racismo estrutural, machismo extremo e outros problemas graves que nós temos por aqui. Lá eles aprenderam muito já. Eles têm problemas morais, possivelmente, para serem solucionados. Então, a doutrina espírita, para eles fariam muito bem. Eles poderiam ter uma outra forma de se relacionar com Deus, com a divindade, com o sagrado, enfim, porque lá também há muita desconfiança das religiões tradicionais e eles foram muito traumatizados no passado e eles preferem, por exemplo, serem agnósticos, né? Não quero saber de Deus, se ele existe está ótimo, se não existe também, enfim, muitos têm essa posição lá. Mas nem por isso eles se tornam cidadãos ruins, porque lá a maturidade toda do povo faz com que todos vivam bem, porque se aprende a viver bem em comunidade, nessa sociedade de pessoas mais maduras. Então, o Espiritismo lhe estaria muito bem. Mas é aqui no Brasil que nós temos os desafios. São muitos, meu Deus, cada dia a gente fica surpreso com os desafios que temos a vencer para fazermos o bem, para fazermos o que é correto. Hoje mesmo estava lendo sobre uma médica que luta
dentro da medicina e até da especialidade dela, pela equidade de gênero. Então ela denuncia, olha, nós somos discriminados por sermos mulheres e as melhores oportunidades são dadas aos homens, que às vezes ganham cargos melhores, condições melhores de trabalho e por vezes, em muitas ocasiões, eles não têm a mesma competência que nós temos. Ou seja, é o famoso machismo estrutural, que alguns jovens já comentam conosco em casa e muitos não conseguem entender ou até discriminam. Mas isso existe. Quem está denunciando não é ninguém preocupado com posições ideológicas, partidárias, enfim, não são pessoas que estão levantando bandeira defendendo isso ou aquilo, não. São pessoas que estão preocupadas com a própria carreira. Então eu achei muito interessante isso. Essa médica, pessoa muito centrada, muito correta, excelente profissional, muito bem informada, e que está dizendo isso porque existe. É um problema. Então nós, homens espíritas, já reavaliamos o nosso índice de machismo, e isso afeta as pessoas. Aí muitos dirão, mas eu não tenho culpa, eu fui educado assim. Sim, nós fomos educados assim. Eu vivi num mundo bruto quando adolescente e foi difícil me libertar daquele aprendizado torto que eu tive até os 16 anos. Aos 17 eu me tornei espírita e comecei o trabalho de ajuste, e que não foi fácil. Eu vim de um mundo extremamente tóxico, em que a mulher era objeto, parte dos homens da minha família, os antigos, não tinham respeito pelas suas esposas, eram homens mundanos, no sentido mais clássico da palavra, enfim, para eles não tinha limite nenhum. Eles eram adúlteros mesmo, assumidos, e faziam com gosto e graça, ou seja, e tentavam ainda contaminar, contagiar, obviamente, os seus descendentes. E muitos de nós fomos criados neste mundo em que a mulher é um objeto. E eu vi isso com os próprios olhos durante anos e anos e anos. E eu já me sentia muito desconfortável em muitas situações. E era obrigado a partilhar de muitos sentimentos, de muito do que se pensava naquele tempo. E depois você tem que se desconstruir, né? Para você ter uma vida equilibrada depois que você casa, você precisa vencer esse homem velho nessa própria encarnação e superar muitas coisas para poder ter uma vida tranquila, equilibrada. Então os desafios estão aí. Seja ele como esse que eu descrevi, né, do machismo, e aí o homem espírita precisa repensar muitas coisas, precisa literalmente se doutrinar. Eu durante anos e anos tive que fazer isso comigo mesmo. Olha, aquilo lá não interessa, aquilo já passou, aquilo não pode interferir na vida atual. E é uma luta sem fim, até que você consegue se libertar. E hoje eu vejo como uma coisa absurda, né? Coisas que eu pratiquei, coisas que vi, coisas que eram do meu tempo, tidas como naturais, porque o homem podia fazer, acontecer, e agora não faz mais sentido, né? A gente tem um outro olhar, mas quantas lutas foram necessárias para isso? Então não é fácil ser brasileiro, porque nós temos muitas heranças nocivas à moralidade. Então, e hoje, os cientistas ainda estão descobrindo que nós trazemos dentro de nós, o nosso próprio cérebro,
ainda preocupado com a nossa sobrevivência como espécie, o nosso próprio cérebro, a nossa estrutura mental, nos faz ver algumas coisas de forma equivocada. São chamados vieses. Então, por exemplo, existe o viés da percepção elevada e indevida de si mesmo. Como é que é isso? As pessoas, quando fazem uma autoavaliação, elas costumam se ver melhores do que são. Por quê? Porque essa é uma estratégia da nossa estrutura mental, emocional, criada há milhares de anos, para nos fazer sobreviver. Então nós precisamos ter sempre elevados estímulos que nos propiciem autoestima, porque tudo que abale a nossa autoestima nos traz doença, nos traz estados depressivos da alma. Isso pode nos adoecer e até nos levar à morte. Então, a nossa maquinaria mental foi preparada para nos preservar de muitos problemas. Só que aí a gente cria um mundo ilusório. A gente passa a acreditar que a gente é melhor do que é, e por aí vai. E há outras maneiras enviesadas de se ver o mundo, e que não é criado porque nós pensamos, nós fazemos isso porque queremos. É porque é da própria natureza humana ainda, esse estágio em que estamos. Então vejam só, nós temos que vencer também as nossas estruturas mais arcaicas de pensamento, de sentimento e da própria maquinaria cerebral para avançar. Então, se nós queremos um dia habitar um mundo de regeneração, esse mundo melhor que esperamos, nós vamos ter que definitivamente abandonar tudo o que lembre o mundo primitivo ou o mundo de provas e expiações. O mundo primitivo é aquele marcado por ações instintivas de autodefesa ou de ataque, porque importava naquele momento sobreviver. Então, a gente matava mesmo para se defender. E não era só os animais, não, eram os próprios humanos. Mas naquele momento fazia sentido, porque o nosso instinto era maior do que as sensações, do que os sentimentos, do que a razão. Mas nós crescemos, nós evoluímos, começamos a viver em sociedade, surgiu a chamada civilização, e por meio da imposição de valores, para que todos consigam viver bem em sociedade, nós fomos vencendo aquele homem primitivo, recalcando mesmo, ou seja, vencendo a contragosto os nossos instintos para viver bem com os outros. E estamos ainda até hoje tentando ser civilizado. Por isso que a gente fica horrorizado aí com pessoas que não têm sensibilidade, que não têm empatia, que não conseguem ver o outro como humano, né? Os sociopatas, por exemplo, nos incomoda profundamente. Mas nós temos um pouco disso ainda. Nós ainda não vencemos todo o instinto. Nós não somos puro sentimento. E nós, obviamente, não praticamos ainda a caridade plenamente. Estamos ainda longe disso. Mas nós já despertamos. Já estamos no caminho e temos nos exercitado. Então, qual é o nosso papel hoje? É de ter mais senso de realidade em face dos desafios que temos a vencer. Não é fácil ter senso de realidade. Porque, como eu já disse, a nossa estrutura mental arcaica, a nossa maquinaria cerebral, tudo isso contribui para que a gente viva algumas ilusões necessárias para manter a nossa autoestima, nossa sobrevivência psíquica. Mas chega um momento em que a gente precisa romper com isso. Essa zona de conforto precisa ser abandonada. Por isso que é difícil ser um homem pleno. Por isso a gente admira a força dos grandes homens e mulheres que romperam
com as convenções sociais, que romperam com as limitações do seu tempo, que, enfim, eles quebram tudo, rompem tudo para fazer o que é necessário, para fazer o que é justo. O Chico Xavier, obviamente, no seu tempo, durante quantos anos ele foi visto como um louco, maluco, desajustado, até mesmo por companheiros espíritas, né? Porque não é do padrão você abandonar as possibilidades de conforto, riqueza, poder, fama, para viver uma vida simples. O Chico soube fazer isso. Escolheu e fez. Nós ainda estamos aprendendo. E temos muito caminho pela frente. E outros tantos fizeram do seu modo o que era necessário para fazer o que era certo no seu tempo. Homens corajosos, mulheres corajosas. Mas nós outros que estamos aqui no pelotão médio, não estamos nem muito lá atrás, e também não conseguimos alcançar os da frente, porque os da frente são mais experientes e já aceleraram o passo. Nós temos então esse compromisso de termos mais noção de realidade. Então, para isso nós precisamos nos cuidar mais. Precisamos buscar às vezes até ajuda. Hoje fazer terapia é mais do que necessário. Felizmente, a pandemia trouxe muitas possibilidades de fazermos à distância, a preços nunca vistos. Hoje está muito barato fazer terapia de alta qualidade. Nós temos que fazer. Nós temos que nos conhecer melhor. Nós temos que vencer o homem velho. E tudo isso para quê? Para qual propósito? Vencermos a nós mesmos, cumprirmos nossos deveres, fazermos a nossa jornada do herói. E o herói é aquele que vence e supera a si mesmo e que enfrenta, obviamente, todas as dificuldades e sofre e apanha e se reergue, se refaz e segue adiante. Então, o que desejamos é que nós espíritas e aqueles que estão se aproximando da doutrina espírita, os simpatizantes, que todos tenham a coragem de enfrentar-se e de enfrentar esse desafio de crescimento, de amadurecimento, para que nós consigamos ser pessoas melhores, mais corajosas, mais plenas, mais dedicadas ao bem, e que consigamos ter mais noção de realidade para entender o mundo à nossa volta, sem medo, e fazermos o que pudermos a mais para auxiliar a todos. Que trabalhemos pelo bem comum, que elevemos as nossas almas, que busquemos estar sintonizado com o bom amigo Jesus, que sempre nos socorre. Que Ele nos abençoe. Oremos. Jesus amigo, somos gratos por tudo que temos recebido. Que consigamos vencer a nós mesmos, que tenhamos a serenidade para entender, ou mesmo não entendendo, confiar que não estamos abandonados nem perdidos, que Deus ama e cuida de cada um dos seus filhos, que Jesus está sempre a postos e que a espiritualidade superior tem planos, tem propósitos para cada um de nós. Que elevemos a cada dia o nosso pensamento, que oremos, que confiemos, que trabalhemos incansavelmente. Que aproveitemos esse momento da pandemia para avançarmos na nossa jornada. Que sejamos pessoas melhores. Que a prática do bem, a prática da caridade seja interiorizada por nós. Que sejamos do bem sempre. Fica conosco, Senhor. Assim seja. E assim nos despedimos dos amigos e amigas, dos irmãos e irmãs do Movimento Espírita de Garça e região.
que estejamos juntos em outras oportunidades. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça. Muito grato.